Hoje, no quadro Foco na Inclusão, estamos conversando com Renata Guide, Relações Públicas do Hospital Bom Pastor de Igrejinha. Renata, muito obrigado pela tua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, Marcos. Um prazer para nós estarmos aqui participando com vocês. E é sempre bom a gente ter esses espaços onde a gente pode falar um pouquinho do trabalho realizado no hospital, para que todos saibam, né, o que a gente pode contribuir, o que a gente pode oferecer para as pessoas. Certo. Renata, o hospital hoje ele é referência em odontologia para atendimento com pessoas com deficiência. Como é que funciona esse serviço? Bom, nós iniciamos esse serviço em função de uma demanda verificada aqui em Igrejinha, né? O hospital trabalhando juntamente com a APAE e com o município, então verificando que muitos dos alunos, das pessoas atendidas pela APAE, tinham problemas odontológicos há Sim. muitos anos E não conseguiram um e dentista não regular. conseguiam, né? São pacientes que não permitem o atendimento num Sim. consultório convencional. Né? Então, dentre eles, a gente tem muitos casos de autistas, né, que não se deixam ser Só o barulhinho tocados, da maquininha do o dentista. barulho, então não abrem a boca, Sim. né? Não ficam muito tempo ali parados, né, para possibilitar o atendimento. Então, pacientes que tinham a sua qualidade de vida muito piorada, Imagino. né? Porque uma dor de dente, né? Quem teve dor de dente sabe como é difícil, então Sim. imagina, né? Anos sem conseguir, né? Muitas vezes era um atendimento, né? Um remedinho para dor, mas não resolvia o problema, né? Que só piora, né? Não resolve, só piora. Então, em função dessa demanda, se montou um serviço para atender Igrejinha. E esse atendimento, inclusive, com anestesia total, quando necessário. Sim, porque muitas vezes o problema são várias coisas que tem que resolver, né? Tem vários dentes para tratar, várias coisas para fazer, e aí não é difícil a pessoa, né, o paciente voltar várias vezes no atendimento. Então, muitas vezes, sim, na maioria das vezes, hoje, o paciente ele é sedado, né, passa por uma anestesia e é feito tudo que tem que fazer, Sim. né? Então, a gente começou esse serviço atendendo Igrejinha, foi uma parceria com o município, então foi um contrato com o município. Contrato com o município. O município custeou esses atendimentos e em 3 meses a gente atendeu toda a demanda do município. Olha só que legal. Né? Então foi bem legal. De anos represado. De anos. E assim, Marcos, pacientes adultos, né? Imagina. Pacientes que há 30 anos tinham problemas odontológicos e sofriam com isso. Então, tu devolve a qualidade de vida da pessoa. Que sonho mesmo. realizado, né? E depois passou a ser atendido, então, outras cidades, outros municípios. Sim, aí nós ficamos durante 1 ano atendendo municípios. Então, né, o hospital é um prestador de serviço. Sim, né? sim. Então, começou com esse contrato com o município para atender a Igrejinha. Aí, Parobé, também, né, fizemos um contrato com Parobé para atender pacientes de Parobé. E assim foi com alguns municípios. Mas o Estado viu com muito bons olhos esse serviço que estávamos montando, que tínhamos estruturado. E aí, numa renegociação do contrato, né, que temos com o Estado então comprou esse serviço. E como é uma demanda gigante, né, não só de Igrejinha, da região, mas do Estado inteiro, não existia um serviço desse porte. Sim. Então o Estado contratou o Hospital Bom Pastor para atender 89 municípios. 89 municípios. Sim, são 89 municípios atendidos, então, que encaminham pacientes, né? Claro, colocam esses pacientes na rede. Sim. Né? Então, o paciente que necessita de atendimento odontológico, primeiro ele vai na sua unidade de saúde, né? No seu município. E aí a Secretaria de Saúde vai ver, olha, não, esse paciente não tem como ele ser atendido no dentista aqui do posto, né? E aí ele coloca ele no sistema estadual que agenda conosco o atendimento. Certo. Eu vi, inclusive, que o hospital que ele é um caso no Brasil até, de números de atendimentos, enfim. Sim, o Hospital de Igrejinha, ele começou com atendimentos na área de cirurgia bucomaxilofacial há alguns anos, né? No início de 2010, Sim, 2011, já é uma boa caminhada. E aí foi, eu digo assim, uma evolução natural, né? Então, começou-se com o serviço de buco e foi se aprimorando, se evoluindo. Hoje, o Hospital Bom Pastor é o hospital que mais realiza procedimentos bucomaxilofaciais no Brasil. No Brasil? No Brasil, pelo SUS. Sim. Então, realmente,
o Hospital Bom Pastor se destaca. Isso abrangendo todo tipo de paciente daí. Sim, sim. Certo. Aham. Renata, agora durante a pandemia, obviamente, deve ter acontecido um represamento desse atendimento, né, da pessoa com deficiência nesse atendimento, nesse convênio com o Estado. Como é que está o retorno agora desse atendimento? Já está retornando? Como é que está funcionando? Sim, nós começamos então faz 3 anos que o serviço existe. Né? A demanda, como eu falei, era gigante, né? E sempre houve uma fila. Né? A gente nunca conseguiu imagino. zerar, até porque é o tipo de atendimento que nunca vai parar, né? Claro. Os pacientes, eventualmente, eles vão acabar voltando e precisando de um novo atendimento. Né? Durante a pandemia, o Estado cancelou todos os atendimentos eletivos. Né? Então, praticamente durante um ano, nós não tivemos esses atendimentos. E os problemas não param de surgir. Né? Se fez alguns atendimentos de urgência. Esses atendimentos, os eletivos, são aqueles que podem esperar. Né? Então, alguns atendimentos foram feitos, mas pouquíssimos. Então, como eu disse, praticamente um ano a gente ficou sem atendimento e a fila foi crescendo. No contrato com o Estado, a gente atende 30 consultas e 30 procedimentos. Porque como é que funciona? O paciente ele vem para o serviço e ele primeiramente passa por uma avaliação. Né? Aí ele faz exames, né, uma série de exames, e aí é marcado o procedimento. Certo. Né? Sempre que possível, o hospital dá um jeito de ampliar um pouco esses atendimentos em função dessa fila. Sim, né, que sempre existiu. Então, o pessoal deve ver, a gente divulga muito que o hospital recebe recurso de emenda parlamentar, né? Então, esses recursos, sempre que possível, a gente reverte em serviço, reverte em atendimento. Sim. E uma grande parcela de recurso que a gente recebe, a gente coloca nesse serviço. Então, incrementa, sabe? Em vez de 30 consultas no mês, a gente faz 40, a gente chegou a fazer 60, aí a gente vai incrementando. Chegou a dobrar o número de atendimentos. E realmente, então, em função desse ano praticamente parado, a fila aumentou, né, obviamente. Porém, a gente já há muito tempo conversava com a ABO, né, que é a Associação Brasileira de Odontologia, no sentido de fazermos alguma parceria, né? Então, em função do serviço de buco, né, desse crescimento natural que está tendo a abrangência do serviço odontológico no hospital. E aí, né, então a gente foi construindo, foi trabalhando isso, e a ABO possui, né, cursos de especialização para dentistas, e dentre eles o curso de especialização para atendimento à pessoa com necessidades especiais. Olha só. Né? Que abrange não só deficientes, mas também outros tipos de necessidades especiais, que não necessariamente são deficientes, né? Sim, mas que requerem uma atenção diferenciada no atendimento. Pessoas com fobia, tem pessoas com uma fobia tão extrema que não permitem o atendimento. Não consegue entrar no consultório. Né? Então, a ABO possui esse curso. E aí, eles iniciaram uma turma nova, então a gente já tinha essa conversa, essa aproximação, para que o curso acontecesse em parte dentro do Hospital Bom Pastor. Parte prática do curso. Isso. Então, conseguimos então viabilizar essa parceria, né? Com isso, estamos dobrando o número de atendimentos, né, a partir agora do mês de agosto. Já agora a partir de agosto. Isso, começamos em agosto, então, com os atendimentos já. Então, vamos conseguir dobrar o número de atendimentos, né, pelo menos, né, enquanto for possível, né, com recursos, então, que o hospital recebe, né, além desse contrato com o Estado, através do convênio. Mas os pacientes, eles vêm pelo mesmo canal. São esses pacientes dessa fila que vêm. O caminho é sempre o mesmo, através da Secretaria. Essa demanda do Estado. Certo. Renata, existem planos de ampliar esse atendimento à pessoa com deficiência para outras especialidades no Hospital Bom Pastor? Sim, Marcos. Desde que a gente começou, então, essa conversa com a PAIS e com outras instituições que atendem pessoas com deficiência, a gente viu uma necessidade muito grande, não só na parte odontológica. Né? Então, assim, diversos tipos de atendimento, de exames, né, de especialidades, né, que realmente as pessoas, às vezes, têm que sair do estado para conseguir atendimento. Né? E, então, dificulta, né, o deslocamento, né, o custo, enfim.
Infelizmente, a gente ainda não conseguiu viabilizar, principalmente por uma questão de estrutura física. Sim. Né? Mas a gente tem um projeto, inclusive, a gente tem um projeto estruturado, se chama Para Todos, o projeto se chama Já Para tem um planejamento. Todos. A gente chegou a apresentar esse projeto para o Estado já. Chegamos também a visitar alguns hospitais, algumas entidades que trabalham, né, com pessoas com deficiência. Mas hoje o nosso grande problema é ter uma estrutura. A gente tem também um projeto para construir um prédio novo, Sim, né, sim. um prédio plenamente acessível. Então, sim, respondendo a tua pergunta, sim, tem esse projeto. A gente pretende transformar o Hospital de Igrejinha numa referência ao atendimento à pessoa com deficiência, sim. Que legal. Renata, como é que é hoje a questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência no Hospital de Igrejinha? Eu sei que essa é uma questão um pouco complicada também pela estrutura do prédio, estrutura física, um prédio antigo também. Mas o que tem que ser feito, o que tem sido feito para melhorar essa questão? Sim, a gente tem, né, muito a ser feito com relação à acessibilidade. O prédio é um prédio que foi feito há 50 anos. Né? Então, não é uma realidade só do hospital, como, né, de muitos outros escadas locais. Era a coisa mais comum, né? Portas estreitas, né, banheiros. Então, na medida do possível, a gente vem adaptando o hospital. Né? Hoje, por exemplo, banheiros. A gente não conseguiu reformar todos os banheiros. Porém, os banheiros que foram construídos... depois de um certo tempo, eles são acessíveis. Já foram adaptados para... Portas. Todos os quartos tiveram as portas alargadas, porque antes não passava uma cadeira de rodas, uma maca, né? Então, a gente vai adaptando, né? Conseguimos fazer tudo? Não conseguimos e não conseguiremos nesse prédio. Sim, né? sim. Então, por isso que eu comentei, a gente tem projeto para construir um prédio novo, né? E aí sim, né? Claro que ele vai ser adaptado. Mas hoje a gente sabe que tem, né? Tem limitações estruturais, limitações, e que a gente, nesse prédio que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir resolver 100%. Né? Certo. Renata, existe atendimento preferencial para autistas no Hospital Bom Pastor de Igrejinha? Marcos, como é que funciona o atendimento no hospital, né? É um pouquinho diferente de outros lugares, né, onde a pessoa tem que esperar, né, tipo banco ou algum, né, outro local. Na emergência, por exemplo, o critério para priorizar o atendimento é sempre a gravidade. Sim. Sempre a gravidade. Então, independente se é gestante, idoso... Independente. Então, a pessoa vai chegar e vai ser passada para a triagem, né? Se tiver com sinais vitais, né, ok, né, for verificado que, por exemplo, um idoso tiver, né, tudo tranquilo, não tiver nada muito alterado, e chegar um jovem, né, porém, né, com algum problema, vai ser passado na frente, o idoso vai esperar. Né? Da mesma forma, o autista vai depender do estado que ele chegar. Do risco ali emergencial mesmo. Isso. Outros atendimentos, por exemplo, ali nas especialidades, né, atendimento consulta, enfim, aí é hora marcada. Sim, então, aí não teria necessidade, né? Claro, a gente sabe que às vezes atrasa, acontece, então, mas não teria necessidade de chegar com muita antecedência. Chega ali conforme orientado. Dentro do horário já. A gente sabe, até por ter esse atendimento para o paciente com deficiência, esse atendimento odontológico, a gente sabe que o autista, a gente atende muito esquizofrênico, outras síndromes, enfim, que é difícil para eles ficar ali, ficar esperando. Sim, ficam muito alterados e podem até transtornar o próprio ambiente do local. Acontece. Né? O que acontece muito também? A gente atende 89 municípios. Então, vem o transporte lá do município, vem com vários pacientes. Sim. E aí acontece, sim, que vai ter que esperar. Vai ter que esperar um bom tempo ali. Então, a gente procura fazer algumas coisas para amenizar, pelo menos, esse tempo de espera. Então, a gente construiu, por exemplo, aquele jardim que fica ali na frente do hospital, pensando nisso. Porque a gente viu que eles ficavam nervosos, agitados, se ficassem ali dentro. E aí os pais, né, o acompanhante, aí saía com eles, mas a gente não tinha um local agradável, ou que se pudesse sentar. Às vezes a gente via o pessoal sentava na calçada ali, né? Então a gente, com o recurso da Oktober, a gente apresentou para eles a proposta
E eles abraçaram, então se fez aquele espaço ali que a gente já viu Pelo que... menos um ambiente mais tranquilo, mais... Então a gente viu que a gente acertou em fazer esse ambiente. A gente procura, às vezes, colocar um desenho na TV, sabe? Que também eles já começam a prestar atenção, já se distraem ali. E a gente está com um serviço também de assistência social ali no hospital, que então elas dão, e a psicóloga também, elas dão uma volta, vêm se o pessoal certo. precisa de alguma coisa. Essas coisas, Marcos, a gente vai construindo em cima do que a gente vê, né? É uma experiência, a gente tem retorno, às vezes a PAI nos passa, né, algumas situações, dá algumas dicas, né, algumas coisas que a gente poderia melhorar e a gente vai tentando implementar. É um crescimento, uma evolução para todos, né? Certo. Renata, o hospital está com um programa agora também para contratação de pessoas com deficiência. Como funciona esse programa, quanto tempo ele tem e como é que é a porta de entrada, então, para quem tem interesse em se candidatar a uma vaga? Sim, isso a gente está atendendo a legislação, né? Então, pelo número de colaboradores que o hospital tem, né, que está beirando os 350 colaboradores, nós temos, então, que ter 10 pessoas com deficiência trabalhando. Sim. É o número que hoje o hospital tem que ter. A gente já está com 6 pessoas. 6 pessoas já contratadas. Isso, 6 pessoas. Acho que faz um mês que a gente lançou, a gente abriu vagas, né? Então, nós estamos com 6 pessoas e 2 em processo seletivo. Então, acho que logo a gente vai estar já consegue fechar. Com isso os nossos abrangendo vários tipos de deficiência, enfim. Sim, é claro que, em função de limitações, tanto estruturais do hospital, como laborais também. Sim, o hospital trabalha com profissionais da área de saúde, né? Muito específicos, a gente tem que adaptar, né? Então, a gente abriu para receber currículo de pessoas com todo tipo de deficiência. Sim. Porém, nem toda função vai comportar todo tipo de deficiência. Sim, né? sim. Então, por exemplo, hoje para nós é difícil ter um cadeirante, por exemplo. Porque a gente tem limitações estruturais. Né? Hoje, a gente não conseguiria, por exemplo, que um cadeirante trabalhasse no administrativo porque a gente não tem acessibilidade. Fica no segundo peso. Então, são questões que, como eu falei, a gente sabe que tem que melhorar, que a gente busca isso, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu, então, adaptar. Então, a gente hoje está com deficientes visuais, intelectuais e físicos, né, trabalhando no hospital. Então, em funções que a gente conseguiu adaptar. Então, lavanderia, recepção, administrativo. Certo. Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação, sim. Legal, mas 6 pessoas que tiveram oportunidade já, nossa, uma conquista muito grande para o hospital e para essas pessoas, né? Sim, acho que todo mundo sai ganhando, né? Sim. Acho que é muita gente ali que nunca tinha tido uma oportunidade. Né? Com certeza. Renata, além do teu trabalho no hospital, tu também teve uma experiência com a implantação do atendimento acessível no Aeroporto Salgado Filho e também com projetos de acessibilidade para crianças e adolescentes. Como é que funcionou essa experiência? Como é que foi essa experiência para ti? Foram experiências maravilhosas, né? E então, desde sempre, eu desenvolvi esse olhar. Eu fico bem feliz de poder ter contribuído em vários momentos. Né? No aeroporto eu fui estagiária, ainda na época da faculdade de comunicação social, fui estagiária na assessoria de comunicação do aeroporto. E quando não se falava ainda muito em acessibilidade. Então, nós fomos um dos pioneiros, inclusive nos aeroportos, em tratar desse assunto. Então, nós fizemos um manual, até fiz mudança, Marcos, esses dias, e achei o manual lá em casa, que criamos na época. Então, um manual de atendimento acessível, né, que a gente implantou, primeiramente, no balcão de informações do hospital, Sim. e fizemos um treinamento em todo o hospital, então, na questão do aeroporto aqui de Porto Alegre. E foi muito legal, porque foi um passinho, sabe? Um primeiro passinho. E aí, anos depois, então, eu já formada e já trabalhando, inclusive com projetos de acessibilidade, voltei no aeroporto e vi o quanto tinha evoluído, sabe? O quanto cresceu. Claro, hoje mudou a administração do aeroporto, mudou todo mundo, mas na época, assim, né, eu pensei que aquele primeiro passinho que a gente deu, assim, nossa, como cresceu, como mudou e como evoluiu. Participar. Nossa, muito, e esse muito outro legal. projeto com crianças e adolescentes? Esse projeto, assim, foi... Nossa, eu levei para a vida, sabe? Foi muito legal.
eu fui assessora de comunicação de uma Câmara Municipal, né? Uma experiência bem legal no município de Antônio Prado, na Serra. E aí já existia um projeto que muitos locais têm, que é aquele vereador por um dia, sabe? E lá se chamava Aluno Cidadão. Então também montava, né? Pegava um aluno de cada escola e se montava, então, né, como se fossem vereadores, e eles trabalhavam... Fazia uma sessão. Então eles trabalhavam algum tema, desenvolviam algum tema e faziam uma proposta lá para o município, enfim. E aí, no ano em que eu fui responsável por esse projeto, eu tratei da acessibilidade, porque também eu vi que na cidade era um tema que não se tratava. Não se tratava, não simplesmente se via... ignorado. Não se via pessoas com deficiência circulando na cidade. É uma cidade turística. Sim. Né? Então, o que na época eu fiz? Então, a gente adaptou assim, o projeto, então fomos em todas as escolas, né? Tratamos do tema, e eu acho que talvez a maior conquista foi que a PAI foi incluída entre as escolas. Olha só. Porque eram as escolas do município, né? Gente, a PAI também é uma escola. Sim, né? Que legal. E aí, então a gente fazia encontros, se eu não me engano, eram semanais, a gente fazia encontros, e aí a gente tinha os representantes da PAI. Então, cada escola tinha 2 representantes, e a gente tinha um menino que era cadeirante. Da sessão também. E assim, foi muito legal. E aí a gente circulou na cidade, aí eles verificavam os problemas de acessibilidade do centro da cidade, dos locais. Aí a gente fez uma visita em Porto Alegre, no aeroporto, e em outros locais, na Assembleia, em outros locais, e eles aprenderam muito, assim a visão que aquelas crianças adquiriram, e sabe, tomara que eles também tenham levado isso para a vida, porque foi muito legal. E interessante que o fato de a gente não ver as pessoas com deficiência circulando pelas ruas não significa que elas não existam, mas às vezes as ruas não oferecem condições para elas circularem, né? Então elas ficam restritas às suas casas, enfim, ambientes. Né? Exatamente. Então, assim, foi muito gratificante mesmo, assim, foi uma oportunidade muito legal que eu realmente levei para a vida mesmo. Que legal. Renata, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Foco na Eficiência. Agradeço imensamente o teu tempo, eu sei que é sempre bem corrido. Com certeza vamos conversar em outras oportunidades. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu poderia ficar falando sobre esse assunto por muito tempo. A gente sabe que muita coisa foi feita, mas, acima de tudo, muita coisa a gente tem por fazer ainda. Ainda tem um longo caminho, né? Muitos desafios, mas com essa troca de experiências, de informações, a gente vai fazer muita coisa ainda. Muito obrigado. Fique comigo, aqui é Foco na Eficiência.